Eu terminei o meu primeiro Grimório e eu vou te mostrar ele todinho por dentro e vou te ensinar também a montar o seu. Bem-vindos bruxos, bruxas, neurodivergentes ou não e interessados no assunto. Eu sou Thales Nassir, autista com altas habilidades e então uma pessoa neurodivergente e praticante de bruxaria. Aqui no canal eu falo sobre bruxaria, especialmente focado em pessoas que também são neurodivergentes e enfrentam dificuldades que pessoas neurotípicas muitas vezes nem imaginam. Mas é claro que o conteúdo serve para qualquer praticante de bruxaria. Eu só tento focar mais nessa galera porque eu sei que a gente tem algumas dificuldades especiais. E hoje o assunto é Grimório, porque eu acabei o meu primeiro Grimório. Não é o primeiro Grimório que eu escrevo, que eu faço na minha vida. Eu já tentei começar vários, mas esse é o primeiro que eu termino. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre Grimório. Eu mostrei um pouco dele por dentro, até onde ele já estava pronto. Mas como eu terminei ele agora, eu achei que seria legal mostrar pra vocês como que ele ficou, tudo exatamente, e também ensinar como que você pode fazer o seu próprio Grimório, não só no conteúdo, mas também fazer o caderninho, porque esse aqui foi eu que fiz. Já que agora eu vou ter que fazer mais um, então eu pensei em compartilhar com vocês também isso. Mas antes de começar, eu imagino que tem pessoas aqui que já me acompanham e devem estar estranhando o cabelo. E sim, gente, eu agora tenho um cabelo novo. Não que eu não vá mais usar o meu outro cabelo, porque esse aqui é uma lace. A galera, inclusive, que é do nosso clube de membros, já tinha visto, que eu já tinha mostrado pra eles lá primeiro. Mas assim, resumindo, eu me amo de cabelo comprido, eu gosto, eu acho legal, e eu estava sentindo falta do cabelo comprido. Eu não pretendo fazer todos os vídeos com esse cabelo, talvez aqui no YouTube até sim, porque, enfim. Mas, em geral, eu ainda vou aparecer com outro cabelo, eu imagino. Porque eu acho legal, eu gosto. Não tô dizendo que eu não gosto do meu cabelo de como ele ficou, não me arrependi de ter cortado. Mas eu sinto falta, eu gosto de ter opções. E assim, eu já falei pra vocês, eu não sou qualquer tipo de bruxo, eu sou um tritão. Eu sou um bruxo do mar. Então, eu precisava da skin, sabe? Eu tenho que cuidar o que eu falo às vezes, que as pessoas levam a sério demais. Então deixa nos comentários o que você achou dessa nova versão. Se for pra dizer que tá ruim, então daí não precisa comentar. Daí você pode só falar do Grimório, que é o assunto de hoje. Você já tem um Grimório? Você já começou algum? Você conseguiu terminar algum? Você se perde pra escrever? Porque assim, eu resolvi compartilhar o meu, principalmente porque eu sempre tive muita dificuldade com o raio do Grimório. Eu tinha dificuldade pra começar, porque sabe aquela coisa assim de você ver quando você vai desenhar e daí você vê aquela folha em branco e aí você fica meio intimidado? Eu sentia isso com o Grimório. Eu sentia que eu tinha que escrever alguma coisa ali, que eu fosse colocar ali, tinha que ser incrível, e aí eu travava. Primeiro, o que é um Grimório? O Grimório, ou Livro das Sombras, na verdade tem uma pequena diferença entre os dois, tá? Mas é basicamente um caderno onde bruxos anotam as suas práticas. Se a gente for ver assim pelo significado exato, o Grimório ele tá mais ligado ali a um conjunto de regras, tipo, as coisas são desse jeito, é assim, você tem que seguir dessa forma, passo a passo, assim, mais para consultas futuras, principalmente quando você tem um coven que tem vários bruxos e aí tem aquele Grimório do coven, então que é aquele conjunto ali de regras, de práticas e tudo mais. Então o Grimório seria mais isso. Já o Livro das Sombras, ele é mais tipo um diário, é uma coisa mais pessoal que você vai colocando as práticas que você tá testando, o que você tá achando, as suas impressões, então ele é uma coisa um pouco mais pessoal, se a gente for ver esses nomes. O meu, na verdade, eu encaro ele como um pouco dos dois, meio que uma mistura. Eu gosto de fazer dessa forma. Tem gente que separa, que tem vários livros, tem um Grimório, tem um Livro das Sombras, tem um Diário de Sonhos, enfim, tem as coisas tudo separadinho. Eu gosto de colocar tudo num único balaio, eu acho que pra mim facilita. E eu chamo de Grimório porque eu acho mais bonito. Eu acho só que a palavra soa melhor, ai, meu Grimório, eu acho que soa melhor do que meu Livro das Sombras, não sei porquê. Bom, a maior dificuldade que eu sempre tive com o Grimório foi tanto essa questão de se sentir intimidado pra começar e o que colocar ali, porque tem que ser perfeito, tem que ser incrível. E aí quando eu entendi que, tipo, é um caderno de estudos, eu tô estudando, eu tô aprendendo, eu tô anotando ali o que eu estou desenvolvendo, aprendendo, testando, enfim. Quando eu coloquei isso na cabeça ficou mais leve, ficou mais fácil do que eu preciso testar tudo, saber exatamente qual que é o jeito certo pra só então eu escrever no Grimório. Se você entende que é um caderno de estudos, você escreve hoje o que você tá vendo, que faz sentido pra você. Daqui a um tempo você pode escrever uma nova coisa ali que vai ir contra o que você colocou antes, mas que é o que faz sentido pra você agora. E, basicamente,
o Grimório, né, o Livro das Sombras, ele é uma ferramenta pro teu estudo. Ele tem que facilitar e não te dificultar. Se você, na hora de escrever, você trava, porque você pensa, não vou anotar ainda porque não tá perfeito. Não, eu não sei como que eu vou fazer isso de um jeito que vai ficar bonito no Grimório. Se você fica travando muito com isso, você acaba que você não escreve nada nunca. Outra coisa que eu travava muito era com a ordem do Grimório. Porque assim, eu achava que eu tinha que escrever as coisas numa certa ordem. Eu vou escrever alguma coisa de fase da lua, eu vou escrever todas as fases da lua, bonitinho ali, uma depois da outra, bonitinho, depois vou pra outro tópico que tem que fazer sentido, tem que ter um caminho lógico. E aí, eu pensando nisso, eu tentava, era como se eu estivesse tentando escrever um livro, entende? Tudo muito certinho, muito isso, depois aquilo, bonitinho, costurado. E não é isso, é uma ferramenta de estudo. Então, eu entendendo isso, facilitou também. Coisa que eu fazia sempre, que eu tinha muita dificuldade também com o Grimório, era que assim, tá, então eu vou escrever agora sobre ervas. Aí eu escrevi sobre essa erva, aí agora... Tá, mas agora eu quero falar de outro assunto, tô estudando outra coisa, então eu tenho que deixar algumas folhas em branco pra depois colocar outra coisa, porque essas folhas em branco depois eu tenho que completar com ervas. Mas quantas folhas em branco eu vou deixar? Tem muita erva, então como que eu vou... Sabe? E aí eu acabava que escrevia um trechinho ali, uma coisa, daí deixava trocentas folhas em branco, daí escrevia outra coisa, e aí ficava essa bagunça horrorosa. Facilita se você escrever num fichário, alguma coisa assim, mas eu gosto mais de caderno, eu prefiro, acho mais bonito, melhor pra escrever, enfim. Então eu tinha essa dificuldade. E por isso que eu digo que esse meu entendimento de que é um objeto de estudo, né, uma ferramenta pro meu estudo, facilitou muito pra mim. Por quê? Porque eu lembrei como que eu era na época da escola. Na época da escola, eu podia ter um caderno pra cada matéria, tudo bonitinho. Ah, esse é o caderno de português, esse é o caderno... Tudo ali bonitinho. Mas no fim, no dia a dia, na prática, eu tava ali escrevendo, tô na aula de matemática, e daí daqui a pouco acabou matemática, eu, no mesmo caderno que eu já tô, passa ali pra português, pra geografia, pra história, e tava tudo assim, uma coisa atrás da outra. Ai, Thales, uma bagunça. Exato, mas era uma bagunça que funcionava pra mim. Eu sempre funcionei assim. Então, como eu fazia dessa forma na escola, por que eu quero fazer diferente com o meu Grimório? Então eu vou mostrar pra vocês como que ele tá, justamente pra vocês entenderem como que é a lógica que eu uso, né, que eu sempre usei. E eu resolvi mostrar isso no YouTube, porque assim, tem muitas pessoas que têm, tipo... vê o Grimório, no caso, como uma coisa muito secreta, que eu não posso mostrar pra ninguém, sabe, nesse sentido, e pra mim, eu não vejo dessa forma. Inclusive, eu resolvi mostrar aqui no YouTube justamente porque eu não tinha visto, não sei se já tem atualmente, mas da primeira vez que eu fiz o primeiro vídeo ainda do Grimório, eu nunca tinha visto pessoa aqui do Brasil, né, uma pessoa que falasse português mostrando o Grimório. Eu já vi vários vídeos desse tipo da gringa, e eu acho incrível, e me ajudaram muito na minha prática, eu ter visto assim, então dá pra fazer isso sim, eu posso fazer dessa forma. Eu ter visto isso me ajudou muito com a minha prática, né, pra desenvolver o meu Grimório, e aí eu pensei que seria legal trazer esse conteúdo em português, né, com o meu próprio Grimório. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, o caderninho que eu falei, foi eu mesmo que fiz. Ele é tipo um Moleskine, mas ele é maior que um Moleskine, né? Tem mais folhas que o Moleskine, e ele também é as folhinhas amareladas também, que eu gosto. E eu também fiz ele pontilhado. Eu não sei se você vai conseguir ver, que da última vez que eu tentei mostrar o meu Grimório, eu tentava mostrar assim e não pegava. Então eu não sei se agora vai dar certo, mas eu tô tentando. Bom, eu não vou mostrar muita coisa aqui das primeiras páginas, porque já tem naquele outro vídeo, mas eu vou passar elas todas com você. Então, basicamente, abrindo aqui, eu botei um desenho bonitinho, né, pra abrir. E aí depois, a partir daqui, eu fui colocando as coisas conforme eu estava estudando. Então muita coisa daqui eu já sabia, eu já tinha visto, mas eu queria ter registrado, eu queria anotar. Eu comecei o meu Grimório então com a roda do ano, porque, né, eu achei que era um assunto interessante, eu gosto muito da roda do ano, eu celebro a roda do ano. E aí depois, como nós estávamos perto de Mabon, fiz, né, uma página, né, fiz ali uma parte sobre Mabon, anotei ali tudo que eu tinha sobre Mabon, né, fiz na verdade 2 páginas aqui com rituais e tudo mais sobre Mabon. Então por quê? Porque eu queria celebrar Mabon, né, estávamos chegando perto, eu queria celebrar, e aí eu anotei tudo o que eu ia fazer, o que eu queria saber e tal sobre essa data. Depois, eu quis estudar um pouco mais sobre as fases da lua. E aqui, uma coisa importante, vocês vão perceber que muitas páginas aqui do meu Grimório, lembra coisa do Pinterest. Sim, porque eu me inspirei lá no Pinterest. Por exemplo, essa página aqui, eu já tinha visto lá no Pinterest, tava em inglês, e aí eu quis fazer alguma coisa inspirada nela pro meu Grimório. Como não é uma coisa que eu vou vender, nada assim, e pra mim, é importante o visual. Eu sei que tem pessoas que preferem, tipo, só escrever e tal, porque senão acabam travando, né? Se ficar se preocupando muito em deixar bonitinho. Pra mim, deixar estético, né, visual, é uma coisa que ajuda. Não pode ser, claro, uma neura, mas é uma coisa que ajuda no meu processo. E eu gosto dessa parte mais artística também, então eu gosto. E aí, como eu quis fazer uma coisa bem bonitinha, eu fiz dessa forma.
que eu me inspirei lá no Pinterest. Então tem algumas páginas que eu acabei me inspirando lá, colocando, modificando um pouco as informações, colocando com que fazia sentido pra mim e tudo mais, mas principalmente o visual, eu me inspirei em muita coisa do Pinterest mesmo. Então aqui, né, eu tava estudando sobre as luas, e aí nós estávamos na lua minguante. Então, por mais que eu estivesse estudando coisas sobre Mabon, nós também estávamos na lua minguante, então eu queria fazer coisas, rituais e tudo mais na lua minguante. Então eu anotei aqui é uma folha preta que eu colei, e aí eu fiz todas as minhas anotações. E depois eu resolvi que eu queria aprender tarô, então eu comecei a anotar sobre tarô. Essa primeira parte aqui é sobre as cores no tarô, que eu não sei se você sabe, mas as cores das cartas, as cores que estão nas cartas influenciam, né, significam alguma coisa. Então eu anotei sim toda a parte das cores. E aí eu fui anotando cartinha por cartinha, né? Então eu tenho todas as cartinhas aqui. Todas não, né? Todos os arcanos maiores, né, que eu coloquei aqui. Então todos os arcanos maiores, aí aqui até chegar na última, né? Então não vou mostrar um por um, mas aqui eu tenho todos os arcanos maiores, que foi como eu comecei tarô, inclusive é assim que eu recomendo pra você começar se você quiser. Entende bem os arcanos maiores antes de você começar a ver os arcanos menores. Faz tiragem só com os maiores, não tem problema, a gente pode fazer um vídeo mais sobre isso depois. Anotei aqui algumas tiragens de tarô, né, algumas formas de fazer as tiragens de tarô, e aqui um pequeno resumo que eu acabei fazendo no computador, que era mais fácil, né, que eu coloquei cada carta, uma qualidade, um defeito e um conselho sobre dinheiro, né, pra eu ter um exemplo ali mais visual. Então eu fiz isso no computador e depois eu colei aqui porque seria mais fácil do que escrever, eu já tava cansado de escrever também. Depois disso, eu fui estudar os dias da semana. Eu quis anotar, porque eu já tinha uma ideia também, como eu pratico bruxaria desde os 13 anos, muita coisa daqui eu já sabia, mas eu queria colocar de uma forma mais sistematizada, assim, mais organizada, eu queria ter isso por escrito. Então eu anotei aqui um pouco das energias dos dias da semana, né, o que é cada dia, qual que é o deus daquele dia, a energia daquele dia, que tipo de rituais funciona melhor para aquele dia. E aí nós entramos na lua nova. Então eu queria fazer rituais de lua nova, então fiz aqui mais uma página, mesmo estilo daquela outra. Eu tentei fazer muito isso. Por mais que vocês vejam que o meu Grimório, ele tem muitas páginas assim, muito visual diferente, eu tento fazer assuntos similares com visual similar, já que eles ficam longe um do outro. Eu não tô fazendo tudo perto, eu não tô fazendo todas as fases da lua. Eu tô fazendo conforme eu sinto necessidade. Então, agora estamos chegando na lua nova, eu quero fazer alguma coisa de lua nova, vou estudar, vou colocar no meu Grimório. Então eu fui anotando ele todo conforme eu sentia a necessidade. Aí eu fiz uma página sobre sálvia. Eu tinha sálvia em casa, eu ia fazer um ritual e tal, então eu pensei, vou anotar, fazer uma página no meu Grimório sobre a sálvia. Então aqui é uma página sobre uma erva. E aí eu tinha boldo também, então eu fiz também uma página sobre boldo, que eu fiz mais ou menos, né, o mesmo estilo da sálvia. Mas depois eu vou falar mais de erva? Não, aí eu coloquei até uma página sobre como secar ervas, né, tipo, eu coloquei ali algumas coisinhas importantes sobre como secar ervas e feitiços para prosperidade, que eu anotei aqui, alguns feitiços que eu tinha feito que deram muito certo, eu anotei aqui também. E aí nós entramos na lua crescente. Então temos a página da lua crescente. Durante a lua crescente, então, eu fiz ali os rituais e tal. O que eu tava estudando nessa época? Eu fiz um banho de sedução também, vela vestida pra sedução e autoestima. Então, coisas que eu fui fazendo e eu fui anotando aqui. Como fazer banho mágico sem ter uma banheira, também anotei aqui. E aí depois passamos pra Artemisia. Então aqui também, ó, é mais uma página de erva, que daí era uma outra erva que eu tinha em casa. Na verdade, eu acho que nessa época eu tinha comprado, porque eu queria muito fazer chá de Artemisia, né, até pra intuição e tudo mais. Então eu comprei e aí eu anotei aqui, fiz uma página sobre Artemisia. Então eu não vou anotar todas as ervas de uma vez, eu vou anotar conforme eu sinto necessidade, eu vou usar, eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Então foi sempre assim. E aí nós chegamos em Samhain, né, que é a próxima data da roda do ano, né? Então saímos da época de Mabon, entramos em Samhain. Fiz uma página também anotando ali tudo sobre Samhain, né? Tudo que eu achava importante sobre Samhain. Que na verdade é mais um pouco aqui. Coloquei minhas escolhas, né? Então eu coloquei vários rituais, várias coisas que dava pra fazer. E depois ali o que eu escolhi, o que eu ia fazer. Ametista, então fiz aqui uma página sobre a ametista, que é uma pedra que eu tenho em casa. Então eu queria estudar um pouquinho sobre ela, né? Fiz aqui uma página sobre essa pedra. Alecrim, que é uma outra erva que eu tenho em casa, né? Então também fiz algumas anotações. Vocês estão vendo, né? Então é basicamente tudo conforme eu sinto a necessidade. Entramos na lua cheia. Então daí aqui anotei também as páginas da lua cheia. E aí eu fiz uma tiragem de tarô e eu anotei tudo. Tirei uma foto, né, da mesa como ficou e fiz várias anotações aqui sobre essa minha tiragem. E aí chegamos em Yule. Eu não anotei, não fiz muitas coisas diferentes das que eu já tinha feito durante aquele período. Então fiz os rituais das luas, fiz coisinhas assim, usei aquelas mesmas ervas. Então não fiz nada de novo, não tem por que anotar mais coisa no Grimório. Continuei fazendo o que eu tava fazendo e aí chegamos em Yule. Anotei, né, as páginas de Yule
E aí, aqui também é mais um pouquinho, né? Continuei ali mais algumas coisas, né? Sobre rituais de Yule e tudo mais. E eu anotei também uma tiragem. Aqui eu fiz também uma tiragem de tarô de Yule e anotei como que ficou a minha tiragem, né? Como que ficou pra mim. Então eu anotei ali quais que eram as cartas que eu ia tirar. Uma carta que significava, né? O que ia significar cada carta e anotei ali o que foi o resultado, né? Fiz uma pequena parte aqui sobre os elementos, né? Então terra, fogo, ar e água, coloquei ali um pouquinho, um resuminho de cada um. Energia solar e lunar também foi uma coisa que eu estudei aqui nessa época, que eu tava, né, revendo e tudo mais, eu anotei aqui. Ervas mágicas. Aqui daí eu anotei uma coisa assim mais resumida de algumas ervas que eu tinha em casa, né? Então eu coloquei ali lavanda, alecrim, manjericão, arruda, erva doce, camomila e sálvia. Então eram algumas ervas que eu tinha em casa, eu coloquei ali só algumas palavrinhas-chave de cada um. Chegamos então em Imbolc, que é outra data, né, da roda do ano. Então anotei aqui e aí eu fiz aqui uma parte, algumas anotações sobre magia do caos. Inclusive eu consultei também para fazer o vídeo sobre magia do caos também. Eu peguei muita coisa aqui das minhas anotações do meu Grimório. E aí chegamos em Ostara, eu tava com preguiça, então eu só peguei assim ali um visual pronto e traduzi, arrumei algumas coisas e eu só imprimi e colei. Eu tava com preguiça de escrever. E, né, como eu tô anotando conforme eu sinto necessidade no ano e as coisas que eu vou, né, precisando no ano e tudo mais, não tem como eu estar com a mesma energia sempre, né, em todas as fases. Então aqui a minha energia tava baixa, então foi desse jeito. E também eu imprimi aqui uma parte sobre Hecate, né, a deusa das encruzilhadas, que foi quando eu comecei a me interessar mais por Hecate. Comecei a sentir que era um caminho que me interessava. Então eu comecei a pesquisar mais e anotei aqui, coloquei no Grimório. Aqui eu coloquei só uma foto de como tava, né, o meu altar durante Ostara, né, como que eu tinha montado ali. Cheio de florzinha, eu acho lindo quando tá cheio de florzinha. Mais uma parte sobre a deusa Hecate, que eu anotei no meu Grimório, então eu anotei bastante coisa sobre ela aqui, sobre o Estrofalos de Hecate também, que é esse símbolo da deusa Hecate, quais são os usos dele na bruxaria e tudo mais. Ritual de apresentação a Hecate também, que eu montei, anotei aqui, peguei ali com inspiração algumas coisas. E eu achei, acho que foi num livro sobre a deusa Hecate, que agora eu não me lembro qual era, mas foi num dos livros que eu li sobre isso, e daí eu anotei aqui, peguei de inspiração, de referência, anotei algumas coisas que faziam sentido pra mim, anotei aqui. Deuses na bruxaria. Então, como eu tava me interessando muito por Hecate, mas eu sou ateu, isso estava um pouco confuso na minha cabeça. Então, eu pesquisei um pouco sobre o sentido de egrégoras, de teísmo, ateísmo simbólico. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso também, que eu fiz aquele vídeo, inclusive, na época que eu tava estudando isso, escrevendo isso aqui. Então, eu fiz aquele vídeo também pra compartilhar com vocês o que eu tava entendendo do assunto. Aí, aqui eu anotei alguns métodos de proteção. Aqui tem algumas anotações sobre proteção, coloquei também sobre banimento, métodos de banimento, métodos de proteção, ervas e tinturas também, que era um assunto, uma coisa que eu tava pesquisando ali na época, que eu tava querendo fazer. Então, basicamente, tudo que eu fui anotando foi conforme eu fui sentindo necessidade. Fiz uma página aqui, ó, só sobre aterramento também, que era uma coisa que eu pesquisei na época. Técnicas de aterramento também tá aqui. Aí aqui eu fiz mais uma tiragem de tarô. Então eu coloquei ali o que significava cada carta, coloquei as cartas ali, o que foi o resultado. E aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu escrevi código. Então aqui eu escrevi com o alfabeto tebano, que eu não gostei, eu achei muito complicado de fazer, complicado de ler, e aí eu acabei não usando mais. Eu quis escrever algumas coisas assim mais, que eram assim mais secretos, assim mais pra mim, mas que eu não queria que caso alguém visse entendesse, então eu escrevi no alfabeto tebano. Aí aqui eu coloquei o sonho que eu tive, algumas anotações, algumas coisas com relação a isso. E aí eu fiz uma parte sobre shadow work. Então aqui é só sobre trabalho com a sombra, né, shadow work, que eu fiz com folha preta e escrevi com prateado. Ficou bem ruim de ler, mas eu achei divertido de fazer, então eu gostei bastante dessa forma. Então aqui mais um pouco de shadow work no contexto mágico. Essa parte aqui eu coloquei mais de acordo com a psicologia da coisa mesmo, e daí aqui eu completei com o uso mágico do shadow work. Invocação pra Hecate, uma invocação de Hecate para fazer o trabalho com a sombra, também coloquei aqui. E aí eu comecei a pesquisar a aura. Gente, que surto que foi. Inclusive, acho muito interessante, ainda estou pesquisando sobre isso, estudando sobre isso, mas assim, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre, acho que estou vendo auras, né, estou vendo auras, que eu descobri que eu posso ver aura, eu não sabia que eu não sei o que passou pela minha cabeça, mas enfim, eu não sabia que o que eu via nas pessoas, aquele círculo de luz, assim, aquele contorno de luz em volta das pessoas, que isso que era a tal da aura. E eu achava que, na verdade, era só um negócio, sei lá, um negócio óptico, sabe, da luz e tudo mais, mas daí eu entendi que uma coisa não exclui a outra, e que, na verdade, tá bem ligado as duas coisas. Mas, enfim,
Eu estudei aura aqui, anotei bastante coisa, inclusive para aquele vídeo eu peguei muita coisa aqui do meu Grimório também, que foi naquela época, então eu tava estudando muito daqui. E aí, a partir de aura, eu comecei a estudar os chakras. Por quê? Porque eu percebi que a aura, no caso, ela tem, cada pessoa tem cores diferentes, e que essas cores poderiam estar ligadas aos chakras. Cada chakra ele tá ligado a uma característica, né? Enfim, a um conjunto de coisas. E aí eu percebi que, tipo, as pessoas que costumam ter isso em comum, elas tendem a ter a aura dessa cor. E aí eu percebi que as cores que eu via estavam muito relacionadas às cores dos chakras. Então, chakra é uma coisa que eu nunca pensei em estudar, nunca entendi muito, nunca senti muita lógica. Acho o negócio das cores, das posições, assim, meio estranho. Mas, ao mesmo tempo, explicou muita coisa, funcionou muito. E aqui trabalhamos com magia do caos, ou seja, se tá fazendo sentido, se tá dando certo, a gente segue. Por isso que eu comecei a estudar um pouco sobre chakras, então coloquei ali um pouco sobre todos eles. Depois aqui, eu fui colocando aqui também a relação da aura com os chakras, né, tudo que eu fui estudando sobre isso, eu coloquei aqui. Eu coloquei, né, um resuminho de cada um dos chakras também, eu fui colocando no meu Grimório. E depois, dicas gerais para todos os chakras, né, para todos eles. Fiz um resumo também, fiz no computador, porque era muita coisa para escrever, mas eu fiz assim, resumo sobre a aura lilás, né? Então, como cuidar, né, no caso da sua aura lilás, porque é a cor da minha aura. Então, o que isso significa? Intuição, sensibilidade, conexão com o divino. Então, coisas importantes para fazer, cuidados especiais, aterramento diário, proteção energética. Então, fui colocando tudo isso aqui. Aqui eu fiz também uma parte de proteção energética para quem tem a aura lilás, né, que é o meu caso. Ah, você não fez dos outros? Não, é meu Grimório, eu fiz só da minha. Então, fui anotando aqui tudo. Outras coisas importantes também, né? Então, o que fazer antes de ter uma conversa difícil ou alguma coisa com pessoas negativas, né, que é uma coisa que eu sinto muito, né, que eu sou bem esponjinha. E a aura lilás também, né, costuma ser bem esponjinha, né? Então eu anotei aqui tudo que eu vi sobre isso. Cortar cordões energéticos, proteção para dormir também, que é bem importante pra galera da aura lilás. Aí eu anotei também aqui uma limpeza de energia de emergência. Porque às vezes você não consegue fazer um super ritual e às vezes você saiu de uma situação que você ficou muito carregado e tal. Então anotei aqui, que eu tenho muito isso também. Então achei importante ter isso anotado. Então tudo aqui é a continuação. E aqui, rotina de proteção, que eu anotei também, uma pequena rotina, né, tipo, o que eu posso fazer todos os dias pra me proteger, né, levando em conta a aura lilás principalmente, mas não somente, né, serviria pra qualquer um. Aí aqui também coloquei kit de proteção portátil, afirmações diárias de proteção, como pedir ajuda espiritual, situações que exigem proteção extra. Aqui, 6 de outubro, aqui foi uma página de diário, algumas coisas que tinham acontecido ali comigo e que eu queria anotar. E aí eu usei também código. Aí aqui eu não usei o alfabeto tebano, esse aqui eu usei runas e eu gostei muito mais, eu comecei a usar mais runas a partir daqui. Então aqui eu anotei tudo com runas. Depois eu resolvi começar a estudar sobre projeção astral. Porque como eu não sei, um assunto foi levando a outro, e daí nossa, eu quero ver mais sobre isso. Então eu anotei aqui um monte de coisa sobre projeção astral que eu tava vendo, cuidados importantes, tudo mais, aqui continua. Aí aqui eu anotei também um diário de práticas mágicas, algumas coisas que eu fiz e que eu anotei também com as runas, né? E aí estamos vendo sobre projeção, daí eu já vi sobre regressão de vidas passadas, né? Como eu falei, um assunto vai puxando a outra, um assunto vai puxando o outro, então eu quis ver um pouco mais sobre isso, então anotei aqui também. E aí agora foi o momento que eu resolvi começar a aprofundar na leitura de tarô. Então eu tava vendo já o tarô só com os arcanos maiores, então aqui eu comecei a estudar os arcanos menores, né? Então os naipes, o que significam os números, o que significa, né, as cartas da corte. E daí aqui eu fiz uma tiragem, né, uma tiragem de tarô, o nome da tiragem, né, quem diabo sou eu. E aí eu fiz, né, o que cada carta iria significar, né, fiz ali também, fui anotando o que saiu, os significados e tudo mais. Aí eu anotei ali um pouquinho umas percepções minhas com as runas também, né. E aqui eu fiz um diário de sonhos, né? Então aqui eu tenho 2 páginas, eu acho que são 2 sonhos que eu tive, que eu anotei aqui também tudo com runa. Porque também era meio pessoal e eu achei melhor. Vamos voltar mais verdade. Lavanda. Então voltamos a mais uma página sobre ervas. Como vocês podem ver, é o mesmo estilo de página das outras, mas ela tá bem mais longe das outras. Por quê? Porque foi nesse momento que eu senti necessidade de estudar mais sobre lavanda. Lavanda é uma das ervas de Hecate. Então eu tava fazendo muitos trabalhos com Hecate também nesse momento. E aí eu queria entender um pouco mais, né? Aprofundar com alguns elementos, nesse caso também a lavanda. E aí chegamos em Beltane. Então aqui em Beltane, daí eu comecei a fazer as páginas um pouquinho diferentes, né? As páginas das festividades, né? Da roda do ano, e eu achei que ficou lindo assim, eu adorei. Aí eu fiz aqui algumas páginas sobre Beltane. Tudo isso aqui é sobre Beltane ainda. Tudo Beltane. E aí aqui no final eu tenho uma tiragem de tarô, né? Pra Beltane. E aí aqui eu coloquei como que ficou a tiragem pra mim, né? Como que ficou. Então ali primeiro
eu tinha anotado, né, quais que eram as cartas e tudo mais. E aí eu fiz a tiragem, coloquei ali, né, os desenhinhos, né, da tiragem. E eu anotei depois a minha interpretação aqui do lado também. Então, anotei toda a interpretação. Chegamos em Lita, então também é o mesmo estilo de página que eu tinha feito antes, que eu gostei bastante, né? Então, segui no mesmo estilo e daí depois ficaram todos assim até. Aí também tem uma tiragem de tarô pra Lita e a tiragem que eu fiz é a minha interpretação. Depois eu fiz um spread de ano novo, né? Então, uma tiragem de ano novo. Anotei aqui, né, cada cartinha, o que ia significar e tal. Como que ficou a minha interpretação. Ritual de limiar. Ritual de limiar pro Réveillon com Hecate. Então, esse ritual aqui eu ensinei no canal, né, na virada do ano. Então, tem esse ritual aqui, tem um vídeo com todo esse ritual aqui que eu fiz. E aí, depois, rituais diários da lua. Então, eu anotei aqui alguns rituais para quando temos lua em Áries, lua em Touro, em Gêmeos. Então, cada um deles, né, dos signos, alguns rituais que podem ser feitos nessa época, que fazem sentido, que são legais. Extratos herbais. Então, anotei aqui alguma coisa mais de ervas, né, que também é um assunto que me interessa muito. Ritual matinal de alinhamento e proteção. Então, também era um ritual que eu tava fazendo e eu resolvi anotar aqui um pouquinho das coisas, né, da meditação, altares, carta do dia, poção mágica, journaling ritual. Então eu fui anotando tudo aqui, as coisas que eu estava fazendo. Cronograma de cuidados com as plantas de casa. Então aqui eu coloquei as principais plantas que a gente tem aqui em casa e como que seria, né, a rega de cada um, né, como que eu tenho que regar, quais que tem que regar com mais frequência, como que eu tenho que cuidar de cada uma, tem que ter algum tipo de fertilizante ou enfim, alguma coisa assim. Aí eu anotei aqui todas as que eu tenho. Depois aqui eu tava estudando sobre empatas, né? Então como é quando você é uma pessoa empata na bruxaria, né, na magia. O que seria isso? Então, basicamente, você ser uma pessoa empata, né, na bruxaria, alguém que consegue sentir, captar coisas de outras pessoas, das energias dos ambientes, das energias de plantas e tudo mais. Então, eu anotei aqui um pouco sobre isso, que é uma coisa que eu sinto também que eu tenho bastante. E aí eu coloquei dicas herbais para empatas, né? Então, algumas coisas com relação a plantas que a gente pode usar quando a gente é uma pessoa muito empata. Proteção energética para empatas também. Então, basicamente, tem muito a ver com a aura lilás, né? Também isso aqui. Mas aí eu fui anotando aqui tudo que eu fui achando sobre isso, que eu fui testando. Depois chegamos em Lamas, né? Mais uma data da roda do ano. Então, anotei aqui as páginas de Lamas, né? Como que ficou, tudo bonitinho. Ritual também aqui pra fazer em Lamas. A tiragem de Lamas que eu fiz também. Então, anotei aqui qual que era a tiragem, o que significava cada carta. E daí aqui eu fiz, né, como que ficou e as minhas percepções de cada uma. Depois nós temos, né, o resumo geral da tiragem, né, toda a minha percepção, tudo mais. E aqui eu comecei a estudar mais sobre Poseidon, que assim, eu me conecto muito com Hecate, com Poseidon e com Hermes. São os 3 deuses assim que eu mais tenho conexão. E eu já estava trabalhando com Hecate há um tempo. Amo mitologia grega, então eu já conheço muito das histórias, dos mitos e tudo mais dos deuses. Mas daí eu quis aprofundar um pouquinho em Poseidon, que eu quero começar, né? Já comecei um pouco a incluir na minha rotina também de bruxaria e enfim, tudo mais. Então anotei aqui coisas sobre Poseidon, né? Aqui mais um pouquinho, aqui também. Oferendas para Poseidon e tudo mais. Aí aqui na última página eu colei o alfabeto tebano, né? Que chamam também de alfabeto das bruxas, mas eu não gostei de usar ele. Então aqui tem, né, alguns papéis no bolsinho, né, que eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha feito. E é isso. Acabou. Eu completei um grimório inteiro. Mas aí agora o que eu preciso fazer? Daí então eu terminei de estudar, não preciso mais estudar magia? Não, agora eu vou fazer um novo grimório pra continuar estudando. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Bom, primeira coisa, como eu falei pra vocês, eu gosto da folha pontilhada. Eu acho que fica mais bonitinho e, enfim, eu prefiro. Então eu começo fazendo um arquivo no Canva. Eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas basicamente eu faço como se eu fosse escrever. Então eu abro ali uma partezinha assim, uma caixinha de texto, e aí eu boto vários pontinhos. Depois eu ajusto ali o espaçamento, tanto o espaçamento entre as letras quanto entre as linhas, pra deixar que cada pontinho, né, entre um e outro forme ali um quadradinho do mesmo tamanho, para que fique, né, proporcional, bonitinho. E aqui, gente, eu gosto de testar. Eu faço ali o que eu acho que vai ficar legal, imprimo, e aí essa folha que eu imprimi, eu já testo, eu vejo ali se o tamanho, o espaçamento, sabe, entre as linhas tá bom. Então eu tento escrever ali alguma coisa para testar antes de imprimir todas as folhas, né, para saber que o tamanho vai ficar legal mesmo para mim. Depois que você já imprimiu tudo, você vai dobrar as folhas e fazer os bloquinhos, que depois a gente vai costurar. Então cada folha eu dobro no meio, eu uso ali a pontinha da minha unha, assim, pra deixar as duas juntinhas do mesmo tamanho, e depois eu amasso ali, né, eu passo o dedo, né, pra dobrar a lateral. Ó, então ajusto ali bem certinho, pra ter certeza que vai ficar bem retinho, passo a mão, né, então dobrei.
Quantos desses eu vou colocar em cada bloquinho? Depende da gramatura do teu papel. Se for um papel mais fino, você consegue fazer um bloquinho mais grosso. Se for uma gramatura, né, mais forte, né, mais pesada, daí então você vai fazer bloquinhos menores para ficar, né, melhor ali depois no acabamento final. Então nesse caso eu tô fazendo 3 folhas. De 3 a 5 folhas eu acho que é um tamanho legal, tá? Daí dependendo da gramatura do teu papel. Então eu vou fazer isso com todos os papéis que eu imprimi. Vou ir dobrando um por um e depois eu vou fazendo, né, juntando em bloquinhos de 3 em 3 folhas. Depois que você dobrou todas as folhinhas, ele vai ficar assim, né? E é o momento que a gente vai costurar. Eu vou fazer os furinhos já vou deixar tudo furadinho aqui onde que eu vou fazer. E aí para isso eu vou usar uma agulhinha, já para fazer os furinhos em todos eles. E aí depois eu vou fazer a costura, muito simples. Para eu fazer a furação, para facilitar minha vida depois para eu costurar, eu vou usar primeiro um travesseiro, uma almofada, alguma coisa assim. E aí eu vou usar uma agulha para ir fazendo os furinhos. Então, como a minha folha é pontilhada, para mim facilita bastante, porque eu conto ali os pontinhos, tipo a cada 3 ou 4 pontinhos eu faço um furinho. Então eu tento deixar mais ou menos a mesma distância em cima e embaixo, e aí depois eu calculo ali para ficar os furinhos com a mesma distância. Então eu fui calculando assim mais ou menos isso e fiz os furinhos. Você vai fazer isso em todos os bloquinhos. Abre o bloquinho no meio e aí faz a tua furação. Eu tinha começado com uma agulha, depois eu troquei para esse troço assim que é bem mais fácil de segurar. Ele é aquele negocinho que eu não sei o nome, mas é um negocinho de desfazer a costura, sabe? Mas ele é ótimo para fazer isso também, para você fazer a furaçãozinha. Pra capa, nesse outro aqui eu tinha feito a capa, né? Então basicamente eu peguei uma folha que era um pouco mais grossinha, mas não chegava a ser um papelão. Era só uma folha um pouquinho mais grossinha, porque eu gosto dele assim meio molengo, né? Agora o outro ele vai ser durinho, mas eu gosto assim também. E aí eu encapei essa folha com uma espécie de corinho fake, assim. Eu encapei, né? E uma coisa importante, basicamente a gente vai colocar um quadrado assim de um lado mais durinho, outro quadrado do outro lado durinho e o meio. Esse aqui eu não coloquei no meio porque eu queria deixar ele mais molengo, mas então você pode colocar no meio ou não. Dessa vez eu resolvi comprar uma capa pronta, porque facilita muito. Eu tenho muita dificuldade de fazer ficar retinho, bonitinho e tal, então eu comprei uma capa pronta. É literalmente só a capa, vende na Shopee, foi R$13, então eu achei que valeu super a pena, pra facilitar a minha vida, pra eu não ter que fazer tudo, porque dá trabalho. Mas aqui, ó, pra vocês entenderem basicamente como que é, né, aqui tá a capinha toda encapada, né, se você quiser fazer. Basicamente, você tem que cortar um quadrado assim de papelão, aí aqui outro quadrado de papelão, e aqui o meio, ele fica essa outra tirinha assim. E aí você deixa esses espacinhos que é para ele poder abrir e fechar, ó. Então por isso que você não vai colar um no outro, entendeu? Ó, tem um aqui, o outro tá aqui atrás e o outro tá aqui, mas fica um espacinho entre eles para você poder, né, mexer tranquilamente. Então é isso, você faz ali os 2 quadrados, o outro fininho no meio, encapa tudo bonitinho, e aí depois que tá encapado, você vai pegar uma folha de papel e você vai colar em cima desse lado aqui, dobra ela pra cá, cola outra aqui, né? Desse lado aqui você cola, dobra ela, e aí você vai ficar com isso aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque depois que tiver tudo costuradinho isso aqui, você vai colocar ele assim, e aí como que você vai fazer? Você vai colar ele aqui? Não! Porque se você colar ele aqui, as folhas vão ficar colando, tipo, vai ficar ruim, sabe? Ele vai ficar com aquele aspecto tipo de livro mesmo, sabe? Que fica muito grudadinho ali, fica ruim. Então, o que eu gosto? Eu gosto de apenas passar cola nessa última folha, e aí eu vou colar nessa aqui, que tá aqui já, e na primeira folha, e aí eu vou colar aqui, ó, nesse aqui, entendeu? Ó, eu vou colar aqui. Isso, porque daí por dentro ele vai estar costurado, né? Eles já vão estar costurados um no outro. E daí aqui, quando eu for abrir ele, eu consigo abrir ele totalmente, sabe? Eu consigo abrir totalmente, ele não vai ficar aquela coisa assim, sabe? Que não abre direito, ele vai abrir total.
Quer dizer, né, total assim, né? Mas, enfim, vocês vão entender. Ok, então para costurar a gente vai pegar um desses bloquinhos, né? E aí eu gosto de ir prendendo o papel com esse grampinho aqui, que eu não sei o nome, mas esse negócio que prende o papel. Eu gosto de botar assim uns 2 ou 3 pra conseguir manter ele bem presinho. Agora que tá só um bloquinho, até não precisa tanto, mas depois quando começa a ficar grandão o negócio, isso faz uma diferença enorme. E para costurar então, a gente vai começar com esse primeiro bloquinho e vamos passar a linha por todos os buraquinhos que a gente fez. Vai e volta. Os outros vocês vão ver que vai ser diferente, mas esse primeiro a gente tem que ir e voltar. Por quê? Porque se eu só fosse uma vez, eu não ia ter a linha em todos os buraquinhos. Você vai ver que fica sempre um espaço em branco. Então eu preciso ir e voltar para depois ficar todos eles com a linha. Então mostrando para vocês aqui, eu fui com a linha toda uma vez, depois voltei tudo e aí voltei pro buraquinho inicial onde eu tinha começado. E aí ele ficou assim. Agora eu vou pegar o meu segundo bloquinho e vou arrumar ali bem certinho com o primeiro. Eu vou abrir ele no meio, porque eu preciso que ele fique aberto ali o meio, né? Então eu vou juntar ele com o primeiro bloquinho. A metade dele, no caso, eu vou juntar com o primeiro bloquinho para deixar ele aberto. E o restante para ficar bem juntinho com o que eu já costurei. Então a minha linha que estava na primeira casinha ali do de baixo, eu vou jogar ela lá para cima. Eu vou botar no primeiro buraquinho lá de cima. E aí eu vou passar depois de volta pro outro lado. O que é importante a gente saber aqui? Quando a minha linha sai dele aberto e vai para essa lateral aqui, o que eu tenho que fazer é a parte da costurinha ali, tipo um nozinho. Eu vou passar a linha pelo anelzinho que formou ali na linha da casinha anterior, do de baixo. Então eu vou passar ele ali por dentro, dar uma laçada e depois voltar para onde ele estava. Ele volta para o mesmo buraquinho. E aí depois eu vou de novo para o outro buraco. E aí eu passo ele ali, dou uma laçada ali com o de baixo. E aí depois eu volto para o mesmo buraquinho que eu estava. Gente, eu não sou muito bom explicando isso e eu não consegui filmar direito também, mas aqui agora que tá maior, que tem mais, eu acho que fica mais fácil de vocês conseguirem ver, ó. Ele sai ali, dá uma laçada no de baixo. E aí eu aperto bem, puxo bem a linha antes de voltar ele pro mesmo buraquinho que ele estava. Mais uma vez agora que tá bem no finalzinho, ó, eu entrei ali num buraquinho, aí lá do outro lado eu vou puxar bem a linha e eu vou entrar com ela no anelzinho ali do de baixo. Aí eu entrei, aí eu vou dar uma laçada, fazer tipo um nozinho e agora eu vou voltar pro mesmo buraquinho que estava. E só agora eu vou passar pro outro buraquinho, pro da frente. Aí mesma coisa, passa a linha, entra ali no anelzinho de baixo, dá tipo um nozinho e sobe pro mesmo buraquinho que estava. Aí agora para finalizar, quando eu tô no último buraquinho, eu faço o mesmo esquema, né, de voltar para ele voltar ali pro meio. E aí quando ele tá lá no meio, eu vou dar alguns nozinhos. Eu gosto de dar 3 nozinhos para ficar bem seguro. Aí eu passo ali a agulha e dou 3 nozinhos para deixar ele bem presinho antes de cortar a linha. E pronto, agora eu vou tirar os grampinhos aqui que eu vou colocando, né, para me facilitar, e ele fica mais ou menos assim. E agora eu vou colar na capa, que é basicamente aquilo que eu tinha comentado com vocês. Eu só vou passar cola bastão aqui nessas 2 folhas que ficaram, acho que é folha de rosto, não sei. Mas é essa folha que dá o acabamento, né, pra capa. Eu passo a cola bastão e aí eu colo a primeira e a última página, sem mistério. Então o meu grimório ficou assim. Se quiser agora eu posso enfeitar a capa, posso fazer mais algumas coisinhas para deixar mais bonito, mas eu gosto assim mesmo, então acho que vai ficar assim. E olha só como ele abre, que eu falei que fica mais fácil de escrever, ele abre bem, sabe? E para mim isso é importante. Então ele tem uma abertura de 90 graus. E gente, com essa técnica não precisa fazer só grimório, tá? Vocês podem fazer qualquer caderninho. Esse aqui é um caderninho que eu fiz de desenho. Então eu botei folha de aquarela e eu uso para aquarelas basicamente. Algumas outras coisas, mas principalmente aquarela.
Tenho o meu Grimório antigo, né, que eu já mostrei pra vocês, que vocês já conhecem. Eu tenho esse outro caderninho aqui que eu fiz também de pintura, né, então que eu fiz da mesma forma. Só que eu não colei a parte da capa, que é pra ficar mais fácil ainda de desenhar. Porque como é um caderno de desenho, eu queria que tivesse mais abertura ainda, que fosse mais fácil. Então dá pra você fazer vários caderninhos, dá pra você ter mais de um Grimório também, se você quiser um pra cada assunto, enfim. Gente, me desculpa se esse vídeo ficou muito grande. Eu tentei resumir ao máximo, mas eu queria muito mostrar todo o Grimório por dentro pra vocês entenderem essa lógica de tipo, você vai anotando conforme você vai estudando. Ah, esse assunto puxa outro, que puxa outro, e daí daqui a pouco eu vou colocando as fases da lua, as coisas conforme eu sinto a necessidade, né? Os festivais e tudo mais conforme eu sinto a necessidade. Então, assim fica uma coisa que eu consigo manter, eu não fico deixando aquelas folhas em branco e tudo mais, e acaba que tem uma conexão, tem uma ordem lógica, assim, sabe? Na minha cabeça, pelo menos tem. Eu consigo ver onde um assunto puxou o outro porque eu estava lá. Porque foi o meu processo. Eu sei como que eu cheguei daqui, eu fui pra aquele, eu fui pra aquele outro. Então, assim, eu gostei muito de fazer dessa forma. E eu espero que você tenha gostado também, que tenha te clareado aí alguma coisa, que você tenha gostado de conhecer o meu Grimório por dentro e agora aprender também a criar o seu, criar também outros caderninhos que você queira por aí, você pode fazer dessa forma também, que eu acho bem legal. Na verdade, eu acho que já faz anos que eu não compro um caderno, que eu só tô fazendo dessa forma, ou então usando o fichário para outras coisas, né? Mas basicamente é só o que eu faço e eu amo fazer dessa forma. E daí eu consigo fazer exatamente o que eu gosto. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui, por favor, que isso me ajuda muito. Não esquece também dos links na descrição, que tem ali o link pro meu planner mágico, caso você queira organizar a tua vida, tanto a vida mágica, né, tanto organizar a tua prática mágica, quanto o teu dia a dia, de uma forma que funcione pra você, principalmente se você for uma pessoa neurodivergente. O meu planner mágico, eu vou deixar ele aqui embaixo também, o link. Tem o link também para leitura de tarô comigo, que eu tô fazendo agora também leituras de tarô já faz algum tempo. Eu tô amando, tá sendo super legal. Então, vou deixar o link aqui também. E claro, né, torne-se membro do canal se você ainda não for membro. Tem o Pix também aqui, vou deixar aí embaixo também, vou deixar na tela, enfim. Que vocês sabem, qualquer valor que vocês enviem, eu fico muito feliz, me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo por aqui. E é isso, nos vemos então no próximo vídeo, até mais!